Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez para falar do Livro dos Espíritos comentado para umbandistas. Estamos no capítulo 4, que fala sobre o princípio vital, e tem 3, a inteligência e instinto. Vamos dar continuidade aqui. Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? A espiritualidade vai responder: não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que uma vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. É importante, os meus irmãos, entenderem que aqui ele não está falando da vida espiritual, ele está falando da vida material. Então, quando ele fala sobre a inteligência daquilo que ele tem como compreensão. Kardec ainda estava estudando os assuntos da espiritualidade. Então, aqui ele está sobre as questões da matéria, tá? Então aí ele fala, ele faz essa pergunta e a espiritualidade vai responder que o corpo ele só pode manifestar a inteligência pelos órgãos materiais. Nesse momento a gente vai ficar com isso daqui. Depois nós vamos adentrar mais profundamente com as questões do espírito. Vamos lá. Aí ele dá continuidade, isso é uma nota de Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento da sua individualidade, ou seja, através do pensamento da sua individualidade. Ter individualidade é uma característica do ser inteligente, assim como os meios de estabelecer vontade de agir, ou seja, volição, a consciência da sua existência, ou seja, consciência de si próprio e relação com o seu mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, ou seja, princípio vital, mas desprovido de inteligência. Os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Importante aqui, meus irmãos, quando ele fala isso, nessa terceira opção, ele diz princípio inteligente. Ele não diz espírito, alma, porque ele categoriza essa terceiro momento seres animados pensantes. Mas ele diz pensante, não é o pensamento claro. Ele depois aqui vai distinguir entre instinto e pensamento contínuo, tá? Então, os seres aí, nessa parte, tem os seres racionais e os seres irracionais. Mas vamos dar continuidade aqui. Aqui é um resumão, tá, disso que foi falado. Ó, reino mineral, lei da atração, matéria inerte. Seres orgânicos, reino vegetal, vai ter aqui, para que serve o reino mineral, onde o princípio inteligente está? Mas não tem vitalidade. Aqui não tem vitalidade, não tem fluido vital. Aqui ele já tem fluido vital. No reino mineral serve para atrair o princípio inteligente, lei da atração. No reino vegetal, o princípio inteligente vai adquirir sensibilidade, onde ele tem matéria e tem princípio vital, tá? Mas não tem pensamento. No reino animal, onde vai ter o instinto, aí ele vai entrar naquela terceira classificação, instinto e razão. No instinto, você vai ter
vitalidade, inteligência instintiva e individualidade. Ou seja, aqui o princípio inteligente não está individualizado. Aqui ele já se encontra individualizado. No reino obinal, aqui ele divide em mais um reino, o reino dos homens, reino hominal, aonde existe um pensamento contínuo. Tá? Aí ele tem vitalidade, inteligência instintiva também, inteligência ilimitada, livre-arbítrio, consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais, conhecimento de Deus. Então, isso aqui é um resumão para a gente entender como é que o princípio inteligente caminha pelos reinos da natureza. Tá? Vamos dar continuidade para a gente não ficar com muito tempo aqui. Ele continua. Qual é a fonte da inteligência? Aí a espiritualidade responde, já dissemos, a inteligência universal, ou seja, a fonte da inteligência é a emanação divina. Para nós, umbandistas, os orixás. Depois a gente vai entrar num campo aonde os orixás entram nesse processo. Vamos lá. Pergunta 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Aí a espiritualidade vai responder, isto não é mais do que uma comparação, mas não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Então, o que acontece? Ele tá dizendo, olha, de como ocorre o processo dessa consciência, dessa inteligência se formar nesse princípio inteligente. A espiritualidade fala, olha, isso aqui ainda está meio nublado para a capacidade e compreensão de vocês. Vamos dar continuidade aqui ao que Kardec vai perguntar. Um instinto é independente da inteligência? A espiritualidade vai responder, precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. Por isso que ele coloca lá atrás que existe os seres orgânicos com inteligência, e ele coloca o instinto como uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades, ou seja, um instinto é uma capacidade interna do ser a perceber o seu ambiente. Ele sente fome, ele vai querer comer, ele sente necessidade de procriar, ele sente necessidade de manter a sua vida. Isso faz parte do animal irracional. O homem tem esse processo instintivo, mas ele acrescenta aí a razão, o pensamento contínuo e um padrão de inteligência diferente do animal. Vamos lá. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Aí a espiritualidade vai responder, não, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Então, muitas vezes a espiritualidade está certa com relação a isso. Muitas vezes nós vamos ter atitudes racionais. Por exemplo, olha, eu vou mentir, mas eu estou mentindo por instinto de sobrevivência. Eu estou com um instinto de tentar prevalecer. Mas a questão é, qual a diferença que eu estou mentindo? Eu minto deliberadamente. Por mais que seja uma capacidade instintiva, eu minto por livre-arbítrio. Eu minto por uma linha de raciocínio que me leva a me safar fazendo aquele procedimento. Diferente do animal. Um animal não mente. Um gato é gato e o gato vai comer comida de gato. O cachorro é cachorro, vai comer comida de cachorro. O passarinho ele vai comer alpiste, ele não vai comer comida de gato.
Então, a questão instintiva, ela é o que para o animal. Agora, para o homem, ele entra numa racionalidade que pode ter um fundo instintivo, mas ali também tem o livre-arbítrio dele. Vamos dar continuidade. 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? A espiritualidade vai responder: não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Aí eles estão dizendo, por que isso? Porque nós utilizamos uma racionalidade que às vezes nos engana. Muitas vezes a gente assim, eu devo ir por um caminho e devo por outro. Aí você fala, não, aqui é mais fácil, por esse caminho da direita é mais fácil. E às vezes o teu coração está te mandando para a esquerda. Nesse momento, você vai para a direita e só porque é um caminho mais fácil e vai encontrar dificuldades por esse lado, sendo que o outro, que era um pouquinho mais distante, era aquilo que teu coração mandava. Você volta e vai ver que o outro caminho era melhor. Vamos lá. Pergunta 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Aí a espiritualidade perguntou, se o instinto nunca falha, por que a razão não é infalível também? Aí a espiritualidade vai responder, ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Um instinto não raciocina, a razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Aquilo que eu falei anteriormente, meus irmãos. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aí, nota de Kardec: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são o resultado das apreciações e de uma deliberação, ou seja, a pessoa pensa em cima daquilo. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e as suas necessidades. É aquilo que eu falei. Um passarinho come o picho, um gato come comida de gato, cachorro come comida de cachorro. Tem cachorro que é mais dócil, tem cachorro que tem um instinto de proteção. Então vai depender das necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência. O que quer dizer a vontade, ou seja, a volição e a liberdade de ação. Vamos dar continuidade. E aqui é um resumão. Olha lá, gênese orgânica, princípio material, tá? Aí ele tem os seres inorgânicos, é aquilo que a gente mostrou, a pedrinha. Seres orgânicos são todos os outros. Na gênese orgânica existe aqui o princípio vital. Aí o princípio vital pode ser para os seres não pensantes e os seres pensantes. Os seres pensantes se dividem em seres instintivos e seres inteligentes. Aqui já está o princípio, na verdade, aqui ele colocou o princípio inteligente, mas o princípio inteligente ele está em todos os seres, tá? Porque o princípio inteligente ele passa pelo todos os reinos da natureza. Aqui também para a gente rememorar: força motriz dos corpos, princípio vital, átomos, moléculas, substâncias e compostos, matéria inorgânica e orgânica, são os mesmos elementos que se unem. O princípio vital está na matéria orgânica. A inorgânica, inerte, bruta, agregação de matéria, força de atração, as leis materiais. Na orgânica, a atividade íntima, que seria metabolismo, conservação da própria atividade e movimento, né? E aqui a matéria animada, o princípio vital, ele vai estar nesse processo aqui. Então aqui é aquilo que a espiritualidade já falava. Existe na embriogênese, a gente tem o cérebro dividido em várias partes. Ele tem uma parte mais
mais antiga, uma segunda parte que é moderada, que ela ocorre depois da formação das espécies, e a terceira parte, né? Então a gente ainda ficou com resquícios quando o Kardec pergunta lá, mas o instinto ele se esvai conforme a inteligência chega? Não, porque o órgão do instinto ele continua. Se você for ver um órgão de uma galinha, tanto é que essa área é uma área chamada reptiliana, que isso aí é na medicina mesmo, isso não tem nada a ver com parte espiritual não. Na medicina isso aqui é a parte onde você tem as funções motoras e funções instintivas. Aqui é a parte do equilíbrio, aqui é a parte do centro respiratório. Aqui, ó, ele faz uma inter-relação. Aqui a gente está falando, ó, cérebro reptiliano, situado na base do cérebro, é responsável por ações instintivas. Mamífero, aqui já nos mamíferos, na camada intermediária é ligada ao emocional. E aqui o neocórtex, né, aonde existe a capacidade do raciocínio. É a parte que se originou mais recentemente e está relacionada às decisões racionais. Vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui é o mesmo exemplo, né, das áreas do cérebro. Tá? Aqui, ó, centros respiratórios, glândula pituitária, aqui é o cerebelo. Aqui a gente vai ter o tronco cerebral, aqui que começa a medula espinhal, o lobo occipital, o lobo frontal, onde você vai ter as atividades de raciocínio e interação. Aqui é a parte visual, aqui é a parte de memória. Vamos dar aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, vamos ter o córtex, funções motoras, funções sensitivas, tato, visão, olfato, audição, gustação, memória, planejamento, emoção e julgamento. Corpo caloso é aquela parte intermediária que se formou depois da instintiva. Conecta informações dos hemisférios direito e esquerdo. Aqui o hipotálamo, hormônios sexuais, pressão sanguínea e temperatura, glândula pituitária controla a produção hormonal, amígdala, batimento cardíaco, função visceral. Ou seja, aqui a amígdala ela já vai fazer parte do cérebro instintivo. Aqui no hipocampo ajuda a estabelecer memória a longo prazo, medula oblonga, respiração, circulação e digestão, cerebelo, coordenação de movimentos e o tálamo, centro de informações do cérebro. Glândula gânglia basal, controle do movimento e funções cognitivas, tá vendo? Então isso aqui é a estrutura de um cérebro, mas que o ser humano, ao longo da sua evolução, ele teve uma parte instintiva, uma parte intermediária e uma parte que vai ter mais relacionado às funções de processamento intelectivo. Né? Deixa eu voltar aqui um pouco. Aqui, ó. Decisões racionais, aqui decisões emocionais e aqui decisões instintivas. Vamos voltar. Aqui acabou. Então que a gente fique aí mais uma vez com o estudo do Livro dos Espíritos e a gente vai dando continuidade. Axé, meus irmãos.